Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos do meu coração. Graça e paz em Cristo, que seja hoje um dia cheio das alegrias que vêm do Senhor. Estamos conversando nesses dias sobre como lidar com a culpa, com o erro, e para tanto estamos estudando o Salmo 51, Salmo de Davi, em que ele abre o coração e fala como que os seus erros, que o seu pecado o prejudicaram, como que ele se tornou uma pessoa tristonha, que não pensava em outras coisas, que se sentia marcada, manchada pelo erro. Mas Davi pediu perdão a Deus. E o perdão é o verdadeiro remédio para lidarmos com a culpa e com o erro. Hoje eu quero ler o verso 4 do Salmo 51, que diz assim: Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim. Bom, o que Davi havia feito? A maioria dos comentaristas diz que esse salmo é um dos salmos em que Davi fala dos efeitos do pecado cometido por ocasião do seu adultério, por ocasião também daquela artimanha que Davi promoveu para que o marido dessa mulher com quem Davi adulterou viesse a ser morto em batalha. Bom, nós podemos dizer então que o pecado de Davi foi um pecado contra uma mulher e um homem. Mas o que ele diz aqui é que o seu pecado foi contra Deus. E nesse verso, Davi expressa uma das realidades mais profundas sobre os nossos erros. Os nossos erros não são erros apenas contra os outros ou contra nós mesmos. São erros também cometidos contra Deus. Isso significa, portanto, que os nossos erros têm um impacto espiritual sobre a nossa vida. Os nossos erros não são apenas erros morais ou desvios de caráter. Os nossos erros têm uma abrangência espiritual. Quando nós enxergamos os nossos erros dessa forma, nós entendemos o quanto precisamos de Deus para obter o perdão, para obter essa limpeza espiritual da nossa vida, para obter a graça que limpa o nosso coração. Por isso, querido, que um erro precisa não só de um acerto entre as duas partes, mas precisa também de um processo de recuperação espiritual, que se dá pelo perdão, que se dá muitas vezes pela humilhação nossa, reconhecendo que somos pecadores e que precisamos de Deus. A vaidade, às vezes, prejudica esse processo. E nós achamos que um erro é um erro, todo mundo erra, eu também errei. Mas um erro é um pecado quando fere alguma das diretrizes que a palavra de Deus nos traz. É um pecado quando fere o outro. É um pecado quando desonra o nome de Deus. É um pecado quando me faz cuidar mal do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Os nossos erros precisam ser tratados não apenas de uma forma emocional, não apenas no aspecto social e dos relacionamentos. Eles precisam ser tratados à luz da presença de Deus, porque, como Davi bem disse, erros
são pecados que cometemos. E pecados dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Eu sei que não é isso que a sociedade diz. Pelo contrário, a sociedade diz que erro não tem nada a ver com pecado, mas se contraria o plano de Deus revelado pela sua palavra. Então, é um pecado. Precisa ser tratado como tal. E como que a gente trata de pecado? Pedindo perdão a Deus. Pedindo que Deus alivie a dor da culpa. Pedindo que Deus nos ajude a enfrentar todas as consequências do pecado. E que Deus nos dê a libertação do pecado. Porque por vezes nós erramos no mesmo ponto, no mesmo costume, da mesma forma. Sinal é que estamos escravizados por um tipo de pecado. E se estamos, precisamos de libertação. Libertação completa da parte do nosso Deus. Contra ti somente pequei, é o que diz o salmista. O meu erro, a minha falha, precisam ser consideradas pecaminosas, se dizem respeito a qualquer tipo de quebra da vontade de Deus revelada pela sua palavra. Então, tratemos dos nossos erros de uma forma espiritual, pedindo perdão a Deus, confessando-os diante de Deus, acertando como a Bíblia diz, e que, pela graça de Deus, ao encararmos espiritualmente nossos erros, nós vivamos a plenitude do perdão que só Deus oferece. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia na presença dele.